Olá, boa tarde. Você vai conferir na edição de hoje do TVE Esportes. O Gauchão 2022 já vai começar. Vamos conversar sobre os preparativos e cuidados com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Seleção brasileira de futsal treina na Serra Gaúcha se preparando para a Copa América. E ainda os destaques da semana e a agenda esportiva. O TVE Esportes está no ar. E a gente começa falando de futebol. A Federação Gaúcha detalhou esta semana a tabela de jogos do Gauchão 2022, que começa na próxima quarta-feira com 2 duelos a partir das 4 da tarde. Em Caxias do Sul tem clássico de elite do futebol brasileiro. Direto do estádio Alfredo Jaconi, Juventude e Inter disputam os 3 primeiros pontos da competição. Em Frederico Westphalen tem União Frederiquense e Novo Hamburgo. Atual tetracampeão do certame, o Grêmio recebe o Caxias na Arena às 7 da noite. Às 9h30 em São Leopoldo, o duelo será entre Aimoré e Brasil de Pelotas. Na quinta é a vez de Ipiranga, de Erechim e São Luís de Juí, 7 da noite no Colosso da Lagoa. Às 9h30, São José e Guarani de Bagé fecham a primeira rodada no estádio do Paço da Areia, em Porto Alegre. E quem traz mais detalhes sobre o Campeonato Gaúcho de Futebol Série A 2022 é o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, que fala agora com a gente. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Kleber, boa tarde aos amigos. É um prazer aí a gente estar podendo conversar mais uma vez aí, às vésperas, né, da abertura do Campeonato Gaúcho. Presidente, são 3 anos de gestão, 3 campeonatos gaúchos e, pelo jeito, os 3 com os protocolos da Covid-19. 2022 será assim também? Kleber, eu acredito que até nós, em termos das autoridades de saúde, uma determinação do ponto de vista, né, sanitário de encerramento da questão da pandemia ou de alguma nova orientação que nos possibilite efetivamente afrouxarmos um pouco, deixarmos de ter alguns protocolos que são indispensáveis, é lógico que nós vamos ainda manter alguns cuidados com a saúde, as situações que são extremamente importantes, e não vai ser um protocolo do ponto de vista tão rígido quanto era naquele ano de 2020, especialmente no que diz respeito aos quantitativos, mas vai ser com algumas restrições e também adequado, evidentemente, ao momento atual da situação da pandemia, com o avanço da vacina. Então, nós vamos adequar, mas vai haver um protocolo, sim. Bom, presidente, esse é um ano em que a dupla Grenal não está em nenhuma competição sul-americana. Faz uma análise do atual momento do futebol gaúcho, né? E o que representa isso, exclusividade de Grêmio e Inter nesse começo de temporada apenas no gauchão? Isso é bom ou é ruim? Kleber, é um pouco de cada coisa. Tá? Eu vou te explicar por quê. Primeiro, é importante a gente frisar, né, que as coisas do futebol elas são tão dinâmicas, tão rápidas, que no ano de 2020 nós tínhamos uma possibilidade muito forte de termos até uma Supercopa do Brasil envolvendo a dupla Grenal, aqui que disputava o título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. E, para nossa surpresa, o 21, no âmbito desportivo, o futebol gaúcho efetivamente não foi bom, né? Contrário ao que foi 2020, 2021 não foi bom, os resultados de campo não dá para tapar o sol com a peneira, né? Não foi aquilo que nós esperávamos. E te digo que é um pouco de cada coisa, o bom e ruim. O ruim é de que o fato de a dupla Grenal não estar nas competições sul-americanas, ela acaba entrando na Copa do Brasil efetivamente pelo Campeonato Brasileiro. E isso faz com que pelo menos mais 2 equipes que tiveram classificação para baixo do 3º lugar no Campeonato Gaúcho de 2021 deixem de ter a oportunidade de ter essa vaga na Copa do Brasil, que seria para nós, federação, para nós futebol gaúcho, algo de muito importante. É bom pelo fato de que, efetivamente, eu sempre acredito e acho que a conduta
dos dirigentes, torcedores, os próprios atletas também, demonstram que o Campeonato Gaúcho ele é um título importante, todo mundo quer ganhar, mas é claro que a dupla Grenal, não tendo esses compromissos com as competições sul-americanas, acaba fazendo com que esse período de Campeonato Gaúcho eles deem 100% da sua atenção ao campeonato, assim como o interior, e isso vai engrandecer ainda mais a competição. Bom, presidente, a questão de televisionamento, né? Parece que teve uma negociação diferente e durante muito tempo a verba da TV foi o suporte para os clubes fazerem as suas contratações, né? Programarem a temporada. Isso está mudando e também esse tipo de negociação da transmissão tende a ter novidades nas próximas temporadas? Eu acredito que sim, né? Como tu disseste, foi uma negociação longa, difícil, porque vários aspectos deveriam ser contemplados. Nós não temos, diferentemente de anos anteriores, nós não temos a venda direta de toda a competição, especialmente na TV aberta. Nós fizemos essa venda mais com o mínimo garantido também no pay-per-view, mas na TV aberta não tem essa situação. Pelo que eu vi de outras federações, essa vai ser uma tendência onde as empresas de TV vão buscar fazer a comercialização desses direitos em conjunto com as federações, com os clubes, e acredito que isso seja uma tendência. Num primeiro momento, até mesmo pela dificuldade que tivemos de encerrar a negociação e fazer o contrato, nós perdemos alguns timings importantes do ponto de vista de busca de parceiros, inclusive muitas das empresas que procuramos agora, depois de um campeonato assinado o contrato, nos manifestaram que a questão de orçamento, vocês sabem bem como é que é o fluxo, já está um pouco esgotado, mas a gente acredita que para esse ano de 2022 houve efetivamente uma pequena redução, mas as perspectivas são boas e eu acredito muito de que tendo todo o ano de 2022 já com a experiência do Campeonato Gaúcho desse ano realizada nesses moldes, eu acredito e tenho uma boa perspectiva de um incremento para o ano de 2023. A nossa divisão de acesso todo ano é uma verdadeira peleia. O que representa a volta de um time histórico como o Guarani de Bagé para a primeira divisão? Eu acho que qualquer clube que disputa, nós temos na divisão de acesso, tu acompanhasse bastante ano passado também, nós temos equipes de muita tradição no futebol gaúcho ali disputando, e faz com que ela seja uma grande competição. É lógico que o Guarani também, por toda a sua história, né, toda a questão dos 2 títulos que teve de campeonato gaúcho, muito tempo sem jogar e também numa região que estava carente de receber jogos do campeonato da primeira divisão. Isso é extremamente importante porque também amplia a área de atuação do Campeonato Gaúcho, assim como o União Frederiquense, né, também está retornando à primeira divisão, também bem distante daqueles pontos e daquelas cidades onde nós tínhamos costumeiramente a competição. Eu acho que isso também amplifica o Campeonato Gaúcho de uma forma positiva, levando a maioria das comunidades e uma área maior do estado essa competição que é tão importante e tão tradicional para nós todos. Bom, presidente, na virada do ano, a federação entregou o título simbólico a 3 times, né, para aquele campeonato interrompido lá em 1918 por causa da gripe espanhola. Depois de tanto tempo a gente está vivendo uma pandemia parecida. Como é que foi esse ato, né, e de quem partiu essa ideia? Não, tu sabes que, na verdade, eu soube da gripe espanhola somente no centenário da federação, quando nós editamos um livro contando os 100 anos. Naquele ano de 2018,
3 clubes fizeram um pleito aqui, e esse pleito originalmente foi direcionado ao TJD, da Federação Gaúcha. Foram esses clubes, o Brasil de Pelotas, o Cruzeiro e o 14 de Julho de Livramento, e esse pleito era um pedido de reconhecimento de campeão gaúcho, pelo título de campeão gaúcho de 1918, que seria o primeiro ano de fundação da federação e cujo campeonato, naquela oportunidade, não se finalizou, não chegou ao seu fim, a fase final, né? O formato era diferente, tinham competições regionais, onde os campeões, a partir da fundação da Federação Gaúcha em 1918, para trás a gente nós não podemos fazer qualquer tipo de reconhecimento, porque a entidade não existia, embora o formato fosse semelhante. Essas equipes se enfrentariam num triangular para definir o campeão estadual, contando com a chancela e com a concordância da federação. Acabou que, em razão da gripe espanhola, essa situação não aconteceu. Em meio à pandemia do ano de 2020, quando surgiu essa situação, numa reunião de diretoria, aqui na conversa, nós lembramos desse episódio. Na oportunidade desse pleito, eu era vice-presidente e diretor jurídico, e esse assunto passou pela minha mão também. Conversei com o presidente Noveleto e aquilo ficou pendente de decisão, até porque tinham muitas situações de pesquisas que deveriam ser feitas. E o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva na época é o hoje diretor jurídico da Federação Gaúcha, o Dr. Carlos Schneider, e dentro dessa reunião ele lembrou daquele pleito. E nós aqui, então, debatendo e discutindo sobre todas aquelas situações, a gente pôde ter minimamente a ideia ou a percepção do que representou para aquelas pessoas lá, há mais de 100 anos atrás, enfrentar uma pandemia ou uma crise da gripe espanhola como aconteceu, sem nem perto dos recursos que nós tínhamos aqui. E nós retomamos, então, a discussão daquele processo, daquele pleito. Fizemos diversas pesquisas do ponto de vista histórico também, com relação à própria questão da pandemia, as impossibilidades que tinha. E, posteriormente a isso, feitas essas ponderações, feitas essas pesquisas, nós nos reunimos, a direção, para debatermos entre nós um parecer elaborado pelo Departamento Jurídico da Federação, com base no pleito dos clubes e também com base no nosso estatuto, né, porque também tu não pode violar o estatuto. E aí, então, chegamos à decisão de que valeria como uma homenagem póstuma, como um título honorífico, frente a tudo que nós estávamos passando em 2020, nos projetando ao ano de 1918 e as dificuldades que aquele pessoal enfrentou, né? E o quanto deve ter sido frustrante a eles não ter tido a possibilidade de concluir aquela competição. Então, nós, por unanimidade da diretoria, com base no estatuto e também com fundamento no pleito feito pelos clubes e com base nos elementos históricos que nós conseguimos, nós decidimos por entregar, então, uma taça com o título, conceder a esses clubes o título honorífico do Campeonato Gaúcho de 1918, também reconhecendo e prestando, como disse, uma homenagem aos clubes e aqueles atletas, dirigentes, enfim, que não conseguiram concluir a competição em razão de uma situação muito parecida com aquela que nós estávamos enfrentando e estamos enfrentando até hoje. Tá certo. Presidente, muito obrigado e sucesso no gauchão que está para começar. Muito obrigado, Kleber. É sempre um prazer estar conversando contigo, com os teus telespectadores, teus ouvintes. Fico sempre à disposição do amigo aí para a gente conversar. Um grande abraço. E a gente segue falando de futebol. A Conmebol confirmou esta semana as datas dos primeiros confrontos do ano válidos pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar. A seleção brasileira, que já está classificada, enfrentará o Equador na próxima quinta-feira, às 6 da tarde, e o Paraguai em 1º de fevereiro, às 9h30 da noite.
E a CBF sorteou na segunda-feira os confrontos da primeira Supercopa do Brasil de futebol feminino. Na abertura da competição, dia 6 de fevereiro, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro de Minas Gerais e as gurias coloradas pegam o time do Real Brasília. Flamengo e Smack e o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras fecham a primeira fase. As vencedoras disputam as semifinais dia 9 e a decisão está marcada para o dia 13. Mais esportes, acompanhe na agenda. Circuito Mundial de Rugby Sevens. Na próxima sexta-feira, a seleção brasileira da modalidade abre em Sevilha, na Espanha, mais uma etapa da competição. Com 4 jogadoras do Charrua de Porto Alegre, as Iaras estreiam na fase classificatória pelo Grupo C contra a Rússia, a partir das 8 da manhã. No sábado, 29, o adversário é a França, a partir das 5 horas da manhã. No domingo, mesmo horário, Brasil e Inglaterra fecham a primeira etapa da competição. No grupo A estão Austrália, Espanha, Irlanda e Bélgica. E no B, Fiji, Estados Unidos, Canadá e Polônia. Classificam-se para as quartas de final os 2 melhores de cada chave e os 2 melhores terceiros colocados. À noite acontecem as semifinais, a disputa do bronze e a grande final. Representam o rugby gaúcho, a goleira Raquel Kochhan, a capitã Luísa Campos e as armadoras Andressa Alves e Gabriela Lima. E a Liga Nacional de Basquete definiu esta semana a tabela do segundo turno. Eliminado nas semifinais da Copa Super 8 pelo São Paulo na última quarta-feira, o Caxias do Sul se reapresenta na próxima terça, 8 da noite, contra o vice-líder Flamengo, no Rio de Janeiro. E a equipe da Serra terminou a primeira fase em 8º lugar com 7 vitórias e 9 derrotas. A outra representação gaúcha na competição, o União Corinthians, volta às quadras somente no próximo sábado contra o Minas em Belo Horizonte. Estreante no Novo Basquete Brasil, a tradicional equipe de Santa Cruz do Sul perdeu 12 jogos e venceu apenas 4 na primeira fase, terminando em penúltimo lugar. E estão abertas as inscrições para o Pedal em Barão do Cotegipe. Promovida pelo Sesc Erechim, a competição cicloturística terá um percurso de 42 quilômetros, passando pela Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, comunidades históricas e a região de Vales. A concentração começa às 6h30 da manhã na Praça Etelvino Piccolo, com largada prevista para às 7 horas. Durante todo o trajeto haverá pontos de hidratação e apoio aos atletas, que deverão comprovar idade mínima de 16 anos. Inscrições pelo site www.sesc-rs.com.br/esporte/ciclismo. O TVE Esportes faz agora um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco com futsal, tênis de mesa, vela e esportes de inverno. Fique com a gente. Estamos de volta com o TVE Esportes e agora a gente fala de futsal. A seleção brasileira da modalidade se prepara em Gramado, na Serra Gaúcha, para a Copa América de Futsal, que será disputada no Paraguai a partir do próximo sábado, dia 29, até o dia 6 de fevereiro. A equipe do técnico Marquinhos Xavier permanece na cidade até quarta-feira, quando embarca para a capital paraguaia, Assunção. E para comentar essa preparação da seleção brasileira na Serra Gaúcha, o nosso convidado Choco, comentarista das transmissões de futsal aqui na TVE. Falar da nossa seleção brasileira que está treinando em Gramado é sempre um prazer. Falar desses jogadores que são todos vindos da Europa, né? A gente sabe que agora aqui no Brasil a recém está começando a preparação das equipes, então nada mais justo do que a nossa seleção ser convocada 100% de jogadores da Europa, que já estão em atividade, e o Marquinhos Xavier prontamente fez isso. Então a gente espera que esses jogadores que vêm da Europa, que estão em atividade já desde a metade do ano, que venham, que consigam, né, buscar esse título, que a gente sabe que é muito difícil, cada vez está mais difícil de conquistar uma Copa América, mas o Brasil é favorito, né? Falar já do favoritismo do Brasil, mesmo não sendo a Copa América aqui no Brasil, que seria aqui no Brasil, será no Paraguai, o Brasil é favorito. Então a gente precisa buscar a nossa hegemonia, buscar esse título aí e fazer essa preparação, né, que será mais curta, né, que seria 4 anos, será 3 anos até o próximo Mundial, e que o Brasil volte a conquistar mundiais, pois
a seleção brasileira sempre buscou o topo. E falar desses 3 jogadores que receberam esses títulos individuais aí, né? Prêmios individuais, na verdade. Amandinha, a melhor jogadora do mundo, Guita, melhor goleiro do mundo e Ferrão, novamente, o melhor jogador do mundo. Uma medalha de ouro e uma de prata conquistadas em dezembro no Campeonato Brasileiro TMB Platinum em Joinville, Santa Catarina, garantiram à Sojipa a liderança do ranking feminino de clubes de tênis de mesa na abertura da temporada de 2022. O ranking atualizado do ciclo olímpico 2021-2024 foi anunciado esta semana pelo Comitê Brasileiro de Clubes. No masculino, a equipe gaúcha está em 5º, com 1 bronze. A liderança é do Sport Recife, seguido pelo Esporte Clube Ginástico de Minas Gerais e o Clube de Campo Piracicaba. A equipe paulista fecha também o pódio feminino, atrás da Sociedade Recreativa Mampituba de Santa Catarina e da Sojipa. Com 13 participações no Brasileiro, as gaúchas acumulam 30 pontos neste início de temporada, 10 à frente das vice-líderes. Jogos Olímpicos de Inverno. Uma gaúcha é destaque entre os 11 atletas que representarão o Brasil na competição mundial de esportes na neve e no gelo, de 4 a 20 de fevereiro na China. A convocação teve anúncio oficial do Comitê Olímpico Brasileiro na última segunda-feira. O 18º lugar na etapa suíça da Copa do Mundo de Skelton carimbou o passaporte de Nicole Silveira para Pequim 2022. Foi a primeira participação da gaúcha de Rio Grande na pista de São Moritz, onde a modalidade foi criada. A posição 18 no ranking mundial, com 764 pontos, e a classificação oficial foram confirmadas esta semana pela Federação Internacional de Bobsled e Skelton. A australiana Jacqueline Nahakot levou a medalha de ouro. Durante o evento teste realizado em outubro em Pequim, Nicole Silveira cravou o 8º melhor tempo na pista oficial, experiência que pode ajudar a atleta a sonhar com posições ainda melhores nos jogos. É uma pista que eu não tinha experiência nenhuma. Hoje já tenho bastante experiência, 3 semanas que a gente passou lá. Mas acho que o bom daquela pista é que todos os atletas têm a mesma experiência, têm o mesmo tempo de treino lá. Então faz com que fique num nível mais justo para todos. Mas é uma pista bem divertida, assim, eu gostei bastante da pista. 5 dos 11 atletas brasileiros que estarão competindo na China são da equipe de bobsled. São eles Edson Bindilati, Edson Martins, Eric Viana e Rafael Souza, com Jefferson Sabino na reserva. Para o esqui cross-country foram convocados Manex Silva, Jaqueline Mourão e Bruna Moura. A vaga no esqui alpino ficou com Michel Macedo e no esqui estilo livre moguls com Sabrina Cass. Campeonato Brasileiro de Vela da classe Optimist. A edição de número 50 do torneio reuniu mais de 130 atletas de 10 estados esta semana em Maria Farinha, no Pernambuco. Na vela gaúcha, destaque para Augusto Torre Mateus, do Veleiros do Sul, que conquistou a 2ª colocação na categoria juvenil masculino e fechou entre os 10 melhores da competição, garantindo o 7º lugar na classificação geral. Também do Veleiros, Antônia Gic encerrou a disputa em 6º na categoria juvenil feminino. 14º na tabela, Felipe Strasburger, do Clube dos Jangadeiros, terminou em 8º no masculino infantil. Mesma posição de Isabela Zorzi pelo feminino juvenil. Reunidos, eles formaram a equipe RS1, que conquistou o 2º lugar no campeonato por equipes. O velejador André Fonseca, que tem participações olímpicas e larga experiência em regatas no mundo todo, se prepara para um novo desafio: competir em casa. A expectativa é repetir o bom desempenho no mar de Florianópolis. Eu, André Fonseca, o Bochecha, atleta que representou o Brasil em 3 Jogos Olímpicos. Minha primeira participação em Sydney no ano 2000, na classe 470. Depois 2004, Atenas, classe 49er, 6º lugar. E depois 2008, Pequim, 7ª posição. Essa experiência olímpica contou muito para minha carreira também de oceano. Os bons resultados na classe olímpica me credenciaram para competir dos barcos de oceano. Tive minha grande oportunidade no ano de 2004, 2005, quando corri a minha primeira regata Volta ao Mundo, no Brasil 1.
depois uma edição ainda no Delta Lloyd e uma terceira participação na equipe espanhola, no Mafre, e em 2014 e 2015. São então 3 participações olímpicas e 3 participações em regatas de volta ao mundo. Isso traz bastante experiência, ajuda bastante aí em algumas decisões do esporte. Agora estamos se preparando para o Campeonato Brasileiro de York, que é aqui em Florianópolis, em casa. É muito bom correr em casa, mas também existe uma responsabilidade maior, porque todo mundo considera que você conhece os truques da raia, os truques do local, né? Florianópolis é uma raia muito justa e que o que vai, eu acho que fazer diferença é você conseguir conquistar, você conseguir tirar 100% do seu barco. Eu acho que isso que é o que vai ser fundamental para um bom resultado aqui. Ao lado de Eduardo Souza Ramos, no veleiro Fênix, estaremos defendendo o título de atual campeão brasileiro da ORC. Responsabilidade bastante grande aí, mas a equipe está animada pelo desafio. Vamos estar aqui 3 dias antes de começar o evento para a gente treinar, entrosar e tentar tirar o maior desempenho durante a competição, e esperamos grandes desafios aí aqui nas raias de Florianópolis. E esta edição do TVE Esportes está chegando ao seu final. Sugestões de pautas e registros de suas práticas esportivas podem ser encaminhadas para a gente pelo tve@tve.com.br. E nós voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá!